gente! Estamos começando mais um Cacoalcast. Uma honra, um prazer estar aqui com vocês com mais um Cacoalcast, onde a gente sempre traz novidades e todas as potencialidades realmente que a gente tem aqui no nosso Cacoal, que a gente sempre costuma dizer, né? Estamos aqui no coração da Amazônia, e com muita informação, tá? Diga-se de passagem, tá? Estamos aqui no coração da Amazônia, mas trazendo realmente o que há de melhor e informações e novidades. E hoje a informação vem do alto, tá? Estamos aqui com o doutor, gente, doutor Caio Nascimento, uma das pessoas hoje especialista na área de holding. E você aí, já ouviu falar? Conhece o que é holding? Mais precisamente, vou deixar para ele, tá? Se apresentar e também falar com a gente o que seria aí, que na verdade eu tô até, acho que falando o nome errado, tá? Porque é consultoria patrimonial. Caio Nascimento, seja muito bem-vindo ao Cacoalcast. Muito obrigado, Rosângela. É um prazer estar aqui com você nessa noite, né? Tão bonita aqui em Cacoal, na nossa cidade maravilhosa. E vamos falar desse negócio de holding, né? Na verdade, é planejamento patrimonial, mas a gente fala comercialmente holding. Estamos aqui hoje para explicar tudo para você e tudo para o seu público aí sobre esse assunto que está tão em alta na atualidade. Eita, já vi que é mais um apaixonado por Cacoal, né? Opa, com certeza. Aqui... Você é cacoalense, Caio? Eu sou de Ariquemes, mas eu vim para Cacoal com 10 anos. Então, praticamente, né, me criei aqui, me formei aqui, né, minha graduação, tudo fiz aqui, trabalho aqui há muitos anos. Então, sou um cidadão cacoalense, né? E a sua especialização aí no direito porque eu acabei aqui, gente, me empolgando, falando, porque esse assunto que está em alta, que a gente tinha que falar, mas eu quero que você se apresente aí, Caio. Perfeito. Sou Caio Nascimento, sou advogado de formação, né? Formei em Direito ali na Faculdade Integrada de Cacoal, inclusive, Unesc, antiga Unesc, né? Agora Uninassal. Ah, é Uninassal agora. Fiz uma especialização em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, lá em Porto Velho, presencialmente, né? E atuo com planejamento sucessório e societário aí há alguns anos, mais ou menos aí uns 10 anos já atuando nessa área, e graças a Deus tem dado muito certo e a gente tem conseguido fazer um trabalho aí diferenciado na região norte. Uma área assim, calma, né? Quase não tem conflitos. Tranquilo, tranquilo. Na verdade, quando você não utiliza o planejamento patrimonial é que você tem conflito. O meu objetivo é fazer com que esse conflito seja evitado. Então, por isso que a gente está aqui trabalhando. E, Caio, como a gente falou aí no início, eu, por exemplo, né, era um assunto que realmente meu conhecimento sobre holds ele era, né, zero até pouquíssimo tempo. E na minha né, aí, santa ignorância, para mim, hold era uma coisa muito recente, né? Quando surgiram as holds? Olha, na verdade, Rosângela, a holding em si, ela é um instrumento bem antigo. É que o pessoal não chamava com esse nome. Mas ela já é utilizada pelas grandes empresas, as maiores empresas do Brasil hoje, as empresas centenárias do Brasil, todas elas têm holdings por trás, né, controlando. Então, na verdade, é uma estratégia que já é muito antiga, muito mais antiga do que a própria Constituição Federal. Porém, em algumas localizações, que é o nosso caso aqui de Rondônia, por exemplo, no norte em geral, é um conteúdo novo, é um assunto novo. Tá, mas quando você fala antes aí da Constituição, isso a gente está falando de que ano, mais ou menos? Desde que surgiu o direito empresarial no Brasil, né? Então, a gente tem ali o Código Civil, que o primeiro ele foi de 1916, e depois a gente teve outros códigos civis e também tivemos a lei de SA, que é de 76. Então, essas duas leis aí que norteiam esse instrumento que é a holding, que a gente pode utilizar de alguma maneira, né? Do tipo societário, tanto do Código Civil quanto da lei de SA. Então, a lei de SA é de 76, a Constituição é de 88. Então, já tem aí, bem antes da Constituição, né, essa estrutura de holding que o pessoal utiliza até hoje. Não, e olha, hoje a gente realmente quer aproveitar o especialista, tá? Hoje, de verdade, a gente quer saber sobre o assunto. Mas assim, de uma forma, porque a gente costuma dizer, né? Falou em advogado, é uma linguagem, às vezes, ali que a gente fica, gente, o que ele está falando, né? Mas assim, mas hoje é para leigos de verdade entender, né? Perfeito.
Então, qual que é o momento ideal para uma pessoa ou família buscar esse tipo de consultoria, no caso? Perfeito. Rosângela, a holding ela é uma ferramenta patrimonial, tributária, sucessória, né? Societária também. Então, quando que é ideal a família buscar esse tipo de serviço? É ideal que a família busque esse tipo de serviço quando ela quer constituir patrimônio, ou seja, na primeira compra de um imóvel, por exemplo, a pessoa pode estar buscando esse tipo de serviço, e também para a pessoa que tem o objetivo de ter um comércio, né? Uma empresa ali operacional, que a depender do tipo da empresa, a gente já faz essa inclusão dentro de uma holding, certo? Então, a família vai comprar o primeiro imóvel, né, e pretende comprar mais, já coloca dentro de uma holding. E também, quando a pessoa quer utilizar aí de estruturas empresariais para poder gerir o negócio dela, já faz também uma holding para poder fazer toda essa estruturação patrimonial e societária. E como todo bom brasileiro, né, a gente tem muita mania de querer fazer as coisas sozinho, a gente sabe tudo, né? E quais É. são os erros assim mais comuns que as pessoas acabam cometendo nessa questão de querer realmente fazer isso sozinho? Perfeito. Rosângela, nós temos hoje um problema que é bom, eu diria, né? Esse é o lado ruim, mas esse é um problema bom. Nós temos hoje um acesso à informação extremamente rápido e eficiente, né? Hoje, então, por exemplo, se eu quero ser especialista de holding, eu digito ali no Google mesmo e eu vou achar um monte de curso, né? Vários profissionais vendendo ali o curso deles sobre holding, e eles já afirmam que você tem capacidade de poder estar assumindo esse tipo de serviço só com curso. Não está errado, né? Claro que é possível, dependendo do profissional. Mas hoje eu vejo que o problema de holding é que muitos profissionais que não têm experiência na área, que não têm uma qualificação de fato, né, voltada para essa área de holding, eles se aventuram, né, acabam oferecendo esse serviço para o cliente, principalmente contadores e advogados aí que estão começando também, até uns contadores mais antigos. Eles oferecem, se aventuram nessa área porque, em tese, parece algo simples, mas é muito mais complexo do que parece, né? Uma coisa que eu estudo há anos e anos e até hoje a gente ainda se depara com algumas dificuldades. Então, o maior problema, eu diria hoje para você, que é esse acesso ao conhecimento que faz com que existam muitos aventureiros. E esses aventureiros acabam fazendo um processinho ou outro ali, né, que talvez traga até um prejuízo para o cliente dele. Mas isso, né, a gente aprende com a experiência de fato. E esses profissionais, eles têm a melhor das intenções. Mas claro, né, que não... Mas como toda área, né? Tem os claro belos e que... bons aventureiros, né? Exatamente, claro que é muito interessante que a família procure um profissional que de fato tem experiência na área, né, que já domina o assunto. Sim. E assim, claro que eu imagino que deve ser vários, né, benefícios aí, mas o que você destacaria de fato assim como um dos principais benefícios de uma holding? Certo, nós temos vários benefícios de uma holding possíveis, dentro não só de holding, mas da consultoria patrimonial em geral, que a gente analisa um cenário geral da família, né, do patrimônio. Mas nós normalmente trabalhamos com 3 principais pilares, que é proteção do patrimônio já constituído e o patrimônio que você vier a constituir, planejamento sucessório e societário, então eu consigo planejar a sucessão dos meus imóveis, dos imóveis da família e também de uma eventual empresa operacional, através de uma holding, e eu também consigo diminuir a carga tributária de operações imobiliárias e também, por exemplo, a gente faz bastante na nossa empresa, nós conseguimos diminuir a carga tributária na venda de uma PJ, por exemplo. Quando a gente estrutura uma consultoria patrimonial societária também. Então, a gente consegue ter essa redução tributária. Então, para resumir, né, proteção patrimonial, economia tributária e planejamento sucessório. Esses são os 3 pilares que norteiam a holding. Os 3 pilares. E no caso também, como todo assunto que a gente não tem tanto conhecimento, também surgem muitos mitos, né? E eu imagino isso no jeitinho brasileiro, né? Tem. Então, assim, tem muitos. Quais seriam, assim, alguns mitos em torno aqui de holding no Brasil, assim, dessa proteção no Brasil? Na verdade, Rosângela, tem muitos profissionais que querem vender holding, né? Estão vendendo holding, estão fazendo o papel deles, né? Como comerciantes ali, né? Então, eles plantam muitas teorias e muitos boatos que são justamente isso, são teorias e boatos, nada foi aprovado. Então, nós temos muito assim, holding vai acabar, né, em 2026 com a reforma tributária, não vai valer mais a pena.
E aí as pessoas instigam os outros a fazerem agora, né? Imediatamente. Claro que tem que planejar o quanto antes, mas não por esse motivo. Né? A reforma tributária ela veio para ajudar, na verdade, e não para piorar a situação. Quando eu falo de holding, principalmente, né? Nós temos também aquela questão de que já vi vídeos falando que a Receita vai começar a cobrar, por exemplo, imposto de renda de um aluguel que nem está sendo recebido de um imóvel que está na holding. Então, por exemplo, a família cria uma holding, coloca o imóvel dela e utiliza o imóvel para morar, por exemplo. Né? Já vi vídeos dizendo que a Receita vai começar a tributar isso, né? Porque eles entendem que é uma simulação. Então, assim, gente, isso é também nada comprovado. Nós temos também algumas decisões de alguns estados específicos dizendo assim, olha, agora não vai ter mais economia na sucessão. Né? Eles vão cobrar o valor de mercado, que a gente vai entrar depois nesse tema. Mas isso é muito variado de estado para estado, tem jurisprudência, mas não é algo concreto ainda, certo? Então, assim, tem muitos mitos que a gente vem se debatendo aí, vem entendendo que realmente é meio que um sensacionalismo, de fato. Mas, assim, doutor Caio, e em relação, já que você falou em sucessão, né? O que uma hold pode realmente ajudar aí para minimizar esses conflitos entre os herdeiros aí? Perfeito. A hold ela é um instrumento que ela é utilizada para planejar a sucessão e o planejamento da sucessão ele engloba tudo isso. Tanto a questão de economia também tributária na sucessão de um herdeiro, né, tanto da pessoa que veio a falecer para passar para os herdeiros, quanto também da gestão dos imóveis. Só que o que a gente precisa entender aqui no primeiro momento? Né? A consultoria patrimonial ela engloba uma série de situações, e uma delas é o tipo de holding. Porque holding, para o pessoal que não sabe, holding é uma empresa, é um CNPJ. E existem vários tipos de CNPJ no Brasil. Né? A gente tem o MEI, tem o empresário individual, tem a empresa limitada, tinha a empresa Eireli até 2020, hoje não tem mais. Nós temos a SA. Então, todos esses tipos de sociedade que eu falei são tipos de empresas, são CNPJs. Quando a gente vai fazer uma holding, a gente tem que se atentar muito a isso, que é um detalhe que muitos profissionais aventureiros que eu te falei, eles não se atentam. Né? Então, qual que é o padrão hoje? Vamos fazer uma holding sociedade limitada. Sociedade limitada é aquela LTDA. Todo mundo, né, conhece esse tipo de sociedade, a maioria dos empresários utilizam ela. Então, eles vão no básico. Né? E muitas das vezes, a limitada ela não serve para o propósito, de fato, né, que o cliente busca alcançar. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Com relação à proteção do patrimônio numa sucessão, né, a garantia e gestão, nós temos ali que utilizar a figura certa. Então, nós, por exemplo, da nossa empresa, nós utilizamos a SA, que é Sociedade Anônima. Né? O que isso muda? Quando eu tenho uma SA, eu tenho um estatuto e um acordo de acionistas. E lá eu consigo deixar muito bem claro quem que vai ser o gestor da empresa, por exemplo, ou seja, o gestor daqueles imóveis ou daquela empresa operacional que está dentro da holding. Eu consigo estabelecer isso dentro do estatuto. Isso vai ser seguido, mesmo após a morte do patriarca, por exemplo. É o único jeito de eu manter isso de uma forma eficiente e que não haja questionamento judicial por parte, por exemplo, de um magistrado. Né? Se eu já entro numa limitada e coloco todas as gestões de planejamento, isso está suscetível à análise judicial, por exemplo. Então, é um exemplo que eu gosto de dar. Você compra uma ação da Petrobras. Você consegue mandar na Petrobras? Não, né? Você vira acionista. Uhum. Né? Você não consegue gerir a empresa, Sei. por exemplo. Então, eu trago essa mesma estrutura dentro de uma SA, por exemplo, para uma holding. Então, eu crio uma holding SA, coloco o patrimônio da família dentro e coloco assim, olha, meu filho mais velho vai ser o gestor. Quando eu vier a falecer, meu filho mais velho vai ser o gestor. Mesmo que todos os outros votem contra, eles não podem desrespeitar o estatuto por uma questão de legislação da SA. Perfeito? Então, assim que a gente resolve o problema de conflito familiar, por exemplo. Eita. Eu já estabeleço quem que vai ser o gestor. E os outros, infelizmente, né, ou felizmente, eles têm que concordar com a decisão do dono do patrimônio, afinal, né? Que é o pai e a mãe. E, doutora, assim, quais são aí os primeiros passos, né, para quem quer começar a organizar mesmo o seu patrimônio, né, hoje, assim? Tá, o primeiro passo para você organizar seu patrimônio é procurar, de fato, um profissional, né, que trabalhe com planejamento patrimonial, né, com planejamento sucessório, societário, de qualidade. Então, esse é o primeiro passo. Depois, esse profissional ele vai fazer uma análise, né, da tua figura ali familiar, dos seus bens, e vai te dizer, olha,
você faz sentido ou não. Porque muitas das vezes não faz sentido também. Né? A pessoa às vezes não tem... não faz sentido para ela constituir uma empresa, por exemplo, colocar o patrimônio dentro, se é pouquinha coisa. Tem uma casa só de família, valor baixinho. Às vezes não faz muito sentido para essa pessoa. Então tem que ter um profissional de fato que analise isso de uma forma concreta e que dê de fato uma posição, né, benéfica para a família e não comercial. Então esse é o primeiro ponto. Depois disso, você tem que estruturar esse planejamento. Então você vai planejar, primeiro procurar o profissional para ele planejar para você, vai te dizer sim ou não. Se ele te dizer sim, você vai iniciar o planejamento e ele já vai te trazer uma estratégia, por exemplo, do que você vai fazer com esse patrimônio ou com essa empresa que você tem no teu nome, né, no nome da sua família ali. E a partir daqui, você já estruturando uma empresa, você vai começar a utilizar ela para tudo que você vier adquirir daqui para frente. Então, seu planejamento já está meio estruturado para o resto da vida. Perfeito? Entendido. E assim, Caio, como que você enxerga o futuro mesmo dessa, né, consultoria, dessa proteção patrimonial aí no Brasil? E principalmente a gente está falando, né, que interior do estado de Rondônia, né? Perfeito, Rosângela. Na verdade, igual eu te falei no começo, né? A gente conversou no começo, a holding ela já está presente no Brasil há muitos anos, no mundo, na verdade, né? Aqui, em algumas regiões, em Rondônia principalmente, é que está chegando agora. Mas o que eu vejo daqui 5, 10 anos? As pessoas vão parar de ter patrimônio no CPF. Por quê? Porque cada vez mais o Estado, a legislação tributária, né, a logística estatal, ela está prejudicando as pessoas que têm patrimônio no CPF. Então, o objetivo hoje, eu acredito, né, do planejamento sucessório e societário é, de fato, trazer essa conscientização para as pessoas para que elas daqui 5, 10, 20 anos, todo mundo vai iniciar a tua vida patrimonial dentro de uma holding. Então, é isso que eu enxergo para o futuro, né? Cada vez mais as pessoas vão entendendo que compensa muito mais você trazer um patrimônio e uma proteção para sua empresa dentro de um CNPJ do que no CPF, que é o que a maioria das pessoas faz hoje aqui no interior de Rondônia. Que é o padrão, né? Você compra um imóvel, CPF. Vou fazer uma empresa, CPF. Então, hoje a gente tem esse cenário. Daqui 5, 10 anos eu acredito que já vai ser o contrário. Vai ser difícil você achar uma pessoa, por exemplo, que tenha alguma coisa no CPF. Perfeito? Entendido. E olha, hoje, tá, essa pergunta que eu vou fazer aqui agora vem realmente de uma pessoa bem interessada no assunto que falamos hoje, que eu disse que, né, estaríamos contigo hoje, e falou sobre algumas mudanças, né, que parece que há uma projeção aí de acontecer umas mudanças para 2026, é isso? Sim. E que seria o que a reforma tributária vai impactar nas holdings? Muito boa essa pergunta. Na verdade, ainda é muito especulativa a reforma tributária, porque ela ainda, de fato, não foi aprovada em toda a sua totalidade, né? Mas o que isso vai impactar nas holdings, né? Nas holdings, nós temos, quando fala de tributação, nós temos 3 tributos principais, né, que vão ser reduzidos aí, que são reduzidos com o planejamento sucessório e societário, né, da holding. Então, nós temos aí a redução de tributos na compra e venda de imóveis, nós temos redução de tributos na locação e nós temos redução de tributos na sucessão. Então, eu englobo aqui TCMD, imposto de renda e também, se eu for para uma questão sucessória, PIS, COFINS e CSLL, que é Contribuição sobre Lucro Líquido. Beleza? Então, por exemplo, hoje eu tenho uma economia na holding. Na holding não, vamos falar assim do CPF, né? Quanto que eu pago hoje numa venda de imóvel, por exemplo, de imposto de tributação na venda de imóveis no CPF? Então, se eu vender um imóvel no CPF, eu vou pagar o imposto de 15 a 22,5, que é o imposto de renda. E a base de cálculo, ou seja, a incidência desse imposto vai ser sobre o valor da diferença entre o que eu paguei naquele imóvel e o que eu estou vendendo. Então, paguei 100 mil no imóvel, estou vendendo por 1 milhão. Quanto que eu ganhei? 900 mil. Então, desses 900 mil, eu vou tributar de 15 a 22,5. Nesse caso, vai ser 15% de 900 mil reais, certo? Então, na holding, eu consigo tributar esse mesmo imóvel que eu vou vender, por exemplo. Eu vendo pela holding, por 1 milhão também. Em vez de tributar 15% de 900 mil, eu vou tributar 6%, 6,7%
de 1 milhão. Vai dar 67 mil mais ou menos. E na holding, vamos fazer o cálculo aqui que vai dar. Eu sou advogado, não sou contador não. Viu? É isso aí, vamos deixar isso bem claro, gente. Ó, 900 vezes 15% vai dar 135 mil reais. Então, no CPF eu pagaria isso de imposto, 135 mil reais. Na holding eu pagaria 67. Então, hoje eu tenho essa economia na compra e venda. Na locação, a partir de uma locação que eu receba acima de R$ 4.600, eu já pago o imposto de renda de 27,5% na pessoa física. Certo? Na holding eu vou pagar o imposto que vai de 8,64% até no máximo 14%. Certo? Então eu tenho também uma economia de mais de metade, por exemplo, na locação. E no imposto de herança, que é o ITCMD, nós temos também uma economia, principalmente no estado de Rondônia, ainda alguns estados, minoria mínima, está tentando acabar com isso, mas aqui em Rondônia não vejo nenhuma projeção disso acabar. Então qual que é a economia no ITCMD? O ITCMD, a base de cálculo dele no CPF é o valor de mercado do patrimônio. Então, comprei por 100 mil, vale 1 milhão. Se for para uma herança, esse 1 milhão, essa casa, por exemplo, que eu comprei por 100 vale 1 milhão, a base de cálculo do imposto vai ser 1 milhão. Valor de mercado. Beleza? Na holding, eu comprei por 100 mil, vale 1 milhão. Se tiver na holding, a base de cálculo vai ser os 100 mil. Então, você percebe, eu saí de um imposto, por exemplo, de 4% aqui em Rondônia, sobre 1 milhão, que vai dar 40 mil reais, e estou entrando no imposto de 4% também sobre 100 mil. Na verdade, não vai nem ser 4, né? Ele vai entrar na faixa de 2. Porque 100 mil, até 190 mil reais, você paga 2% aqui em Rondônia. Então, abaixei ainda mais o imposto. Então, eu vou pagar 2 mil reais, por exemplo, numa sucessão do mesmo imóvel, dentro da holding, ao invés de pagar 40 mil no CPF. Certo? Então, esses 3 impostos são os que, né, essas 3 operações são as que tem economia tributária hoje. Agora, com a reforma, o que vai acontecer com a reforma? A reforma ela vai trazer um imposto novo, que é o IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, e esse imposto ele vai substituir, por exemplo, o ICMS, que temos hoje, né, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias, o ISS, o PIS e a COFINS. Vai ser substituído pelo IVA. Então vai ser tudo IVA agora. Qual que é o problema que a reforma tributária trouxe para a gente no CPF, principalmente? O IVA ele vai começar a incidir na pessoa física. Então, hoje, por exemplo, a pessoa física ela paga imposto de renda na venda e na locação de imóveis, certo? Com a reforma tributária, ela vai passar a pagar o imposto de renda do jeito que ela já paga e o IVA. Ou seja, o imposto dela, por exemplo, para compra e venda, vai chegar ali, vai ser, por exemplo, de 15% a 22,5%, então vamos colocar 15% a média, mais o IVA que vai ser 14% da operação. Então, se fizer um cálculo básico aí, 15% mais 14% do IVA, 34% de imposto. Numa venda. Na pessoa física, você vai pagar isso depois da reforma tributária. Locação, mesma coisa. Então, a locação hoje, você paga o imposto de renda, 27,5%, acima de 4.600. Com a reforma tributária, você vai continuar pagando esses 27,5%, do jeito que está hoje. E você vai pagar mais o IVA, que vai ser de 8,4%. Então, você vai pagar ali 27 mais 8,4%, né, do IVA. Então, você vai para a tributação que vai chegar a 35%, 36%. Eita! Na empresa, não. Então, na holding, a tendência é que melhore ainda mais o mercado de holding com a reforma. Por quê? Porque na holding você tem um imposto de renda reduzido. E o IVA vai ser a mesma coisa. Então, você vai pagar o imposto ali aproximadamente, na compra e venda, por exemplo, dentro de uma holding, você vai pagar um imposto de 16% a 17%. Né, sobre a venda ali. E na locação, você vai pagar um imposto de 17% a 19%, mais ou menos. Sobre a venda do jeito que está hoje. Certo? Pode ser que mude muita coisa com relação ao imposto de renda, mas a tendência, assim, o que tem que ficar claro aqui? Nunca vai ser melhor no CPF. A tributação sempre vai ser mais benéfica na pessoa jurídica. Porque se não fosse, as pessoas não abriam uma empresa para explorar a atividade dela, né? Eles exploravam no CPF. E essa mesma lógica da holding. Então, compra e venda, locação e sucessão sempre vai ser melhor na pessoa jurídica.
Gente, tá vendo? Isso é uma aula. Vocês estão chegando aí agora. Eu estou aqui com um dos melhores especialistas, tá? Em direito tributário, né? É a É. sua especialização aqui, mas também especialista, um dos melhores hoje, gente. É isso que eu falo tanto sobre a gente conhecer melhor a nossa cidade, conhecer melhor o que temos aqui em Cacoal. Caio está entre um dos melhores especialistas em consultoria patrimonial hoje no Brasil, tá? E temos aqui ó, a honra de ter o Caio aqui na nossa cidade, aqui em Cacoal. E Caio, e o que você é hoje, né? Alguém aí que está começando realmente a entender melhor sobre isso. Qual que seria aí o seu conselho para quem quer começar mesmo a deixar esse legado, né? Porque é um legado que a pessoa realmente já deixa conseguir se despedir daqui, deixando tudo muito bem organizado, Sim, né? sim. Deixando esse legado aí sustentável mesmo, assim, dentro de uma consultoria dessa, dentro de uma hold, deixar isso para a família. Qual que seria o seu conselho para quem está começando a querer entender melhor sobre esse Perfeito. assunto? Então, Rosângela, o que acontece, né? A holding, ela não serve, na verdade, a sucessão patrimonial é um dos pilares só que eu te citei, né? Então, eu vejo que o pessoal de Rondônia, do norte ainda, em geral, eles encaram com certo receio quando você vai falar, por exemplo, de sucessão. Porque já teve cliente mesmo, assim, que a gente vai abordar e fala assim, pô, mas você já tá me matando? Né? É comum a gente escutar É isso. igual vender seguro de vida. Igual vender seguro de vida, entendeu? Então, assim, as pessoas têm que entender, porque na verdade a maioria dos profissionais eles vendem mesmo com essa justificativa, né? De vamos planejar a sucessão, vamos economizar imposto na herança e tudo mais, mas isso é só uma das coisas que a holding pode proporcionar, que o planejamento patrimonial pode proporcionar. Então o que tem que ficar claro hoje, né? As pessoas, Rosângela, aqui do estado, nosso estado, a gente vê, né, na prática, elas constituíram o patrimônio delas com muito sangue e muito suor. Na maioria das vezes a pessoa chegou aqui, o INCRA deu um pedacinho de terra ali e hoje é uma coisa gigante, é de fato ali uma fazenda com muita atividade do agronegócio ali. Então, realmente, eles fizeram um milagre. Né? Então, eles trabalharam muito para isso, eles sofreram muito para isso. Então, as pessoas que vão procurar esse tipo de serviço, o que elas têm que entender? Além de você manter esse trabalho que você fez, né? Essa propriedade que você constituiu, tudo que você construiu durante a sua vida, além deles garantirem isso para as próximas gerações, que é o planejamento sucessório, eles têm que entender também que uma estrutura de holding e planejamento sucessório, societário, ela impacta diretamente no sentido de quê? Proteção daquele patrimônio que ele já constituiu. Então, eu não vou só planejar a sucessão numa holding. Eu vou planejar a sucessão e eu vou fazer com que aquele patrimônio que ele constituiu com muito sangue e suor fique na família dele, longe de eventuais execuções fiscais, de problemas trabalhistas, problemas indenizatórios. Então, eu consigo fazer também esse benefício em vida para a pessoa. Porque é muito interessante você proteger o que você já tem, não é? Com certeza. Né? Porque a gente constituiu, a gente não quer perder. E hoje a gente está suscetível a uma infinidade de riscos, né? E as pessoas que vão procurar esse serviço, elas têm que entender que essa é uma vantagem que é ainda maior do que a sucessão. Né? Ele poder garantir que ele vai usufruir isso na vida inteira dele, os filhos e netos e bisnetos vão estar ali dentro dessa estrutura de holding. Então, a dica que eu tenho para essas pessoas é ter uma visão mais ampla do negócio. Né? Entender como é que funciona e, principalmente, vamos bater de novo, procurar um profissional que, de fato, né, não vá só oferecer planejamento sucessório que não vai adiantar a morte do cara em vida, entendeu? Que é uma coisa que a gente vê muito. Então, é procurar um profissional e também ter essa mente mais ampla aí que a gente tem, que é o futuro, de fato. Né? Daqui, igual eu te falei, daqui a um tempo, ninguém vai ter mais patrimônio no CPF. Que é isso, né? Que é construir um legado sólido e sustentável. E manter, né, principalmente, esse patrimônio na propriedade da pessoa que construiu, né? Então, a gente vê muita execução fiscal. Eu sou advogado, a gente vê muito. E às vezes a gente executa um carro, uma casa, por uma dívida irrisória.
Banco vive fazendo isso. Então, como que eu protejo isso? Planejamento patrimonial. E no caso, é exatamente isso, Caio. Como que fica? Porque hold, como a gente estava falando muito sobre empresa, sobre legado familiar, né? Mas ela tem várias vertentes, não seria isso? Isso, exatamente. E para o agronegócio seria diferenciado. O agronegócio, na verdade, assim, Rosângela, eu já vou entrar aqui numa seara que envolve o agro e também empresários. Porque qual que é o problema do pessoal que mexe com agro e o empresário também? Eles têm um risco do negócio deles. Né? Todo empresário tem um risco do negócio. E todo o pessoal do agro não deixa de ser um empresário. Então também tem um risco do negócio. Qual o risco do negócio que eu tenho numa fazenda? Eu posso ter um funcionário acidentado. Pode ser que uma vaca ali fuja, um touro fuja ali da cerca e atropele alguém na estrada, né? Bata em alguém na estrada, cause um prejuízo a alguém. Eu posso ter multas ambientais na minha terra, né, que muitos aqui têm, né, infelizmente aqui a gente tem uma recorrência muito grande de multas ambientais na propriedade, certo? O empresário, ele tem um risco trabalhista principalmente, ele tem um risco operacional, ele tem um risco indenizatório e qualquer pessoa tem o risco da vida, né, que eu possa sair ali de carro e atropelar alguém, eu posso me envolver num acidente e isso pode me causar uma indenização. E a gente não pode esquecer do principal, né? Nós temos uma das maiores cargas tributárias do Brasil para o empresário e para o pessoal do agro também. E a execução fiscal por parte do Estado, ela realmente chega assim de uma maneira muito, muito pesada em cima do empresário. Por quê? A gente faz execuções fiscais, a gente faz defesa de execuções fiscais no escritório e eu percebo que o fisco, quando ele vai executar, por exemplo, tributo, né? A pessoa está devendo tributo, muitas das vezes nem é culpa da pessoa, às vezes é culpa do operacional da empresa dela, que faz alguma coisa errada e acaba estourando a bomba. E quando o fisco vai executar um tributo, ele já traz na CDA, por exemplo, que é a cédula de dívida ativa, certidão de dívida ativa, ele traz já o CNPJ da empresa, por exemplo, e o CPF do empresário, de forma automática. Então, estou devendo ICMS para uma empresa. O Estado vai lá e executa o meu CNPJ e o meu CPF solidariamente. Ou seja, se eu tiver alguma coisa no CPF, sim, tchau, abraço. Devedor solidário. Solidário, exatamente. O agro é a mesma coisa. Né? O agro ainda é pior porque normalmente as pessoas não exploram a atividade do agro pelo CPF, pelo CNPJ. Explora pelo CPF. Então, o que eu trago de segurança para o agro e para o empresário? Eu isolo o patrimônio pessoal dele, inclusive a própria propriedade rural, eu isolo dentro de uma holding. Como que eu faço isso, Caio? Eu utilizo uma estrutura de SA. Coloco a propriedade rural, por exemplo, dentro de uma SA. Eu faço um contrato de parceria agrícola entre a SA, que é a holding proprietária da fazenda, e o CPF do empresário, da pessoa que está explorando a atividade do agronegócio. E com isso eu consigo segregar os riscos que ele tem aqui no CPF com o patrimônio dele. Ou seja, tudo que acontecer na exploração da atividade que ele está fazendo não vai atingir a propriedade do patrimônio dele. Por quê? Porque a propriedade não é mais dele, é da holding. O CPF é dele. Então ele está explorando o CPF. O risco do CPF dele vai continuar. Agora, esse risco do CPF não vai atingir mais o patrimônio pessoal dele. E a mesma coisa com o empresário. O empresário ele tem a atividade operacional dele, está explorando a atividade ali, né, da empresa dele. Se tiver qualquer problema na empresa dele que cause uma penhora, uma indenização, eles vão buscar o que está no CPF. O que está no CPF? Nada. Por quê? Porque eu já separei os imóveis dele e coloquei dentro de uma SA, que é uma sociedade anônima. E aqui ela fica protegida. É blindagem? Não existe no Brasil. Isso tem que ficar bem claro. Mas eu tenho 10 muros de camada protegendo esse patrimônio agora. Então, por isso que todo o pessoal do agro, o pessoal dos empresários, eles precisam de hold por isso. Para manter o patrimônio que eles já construíram. E não perder na própria atividade que eles estão fazendo. Perfeito? Além disso, a gente tem economia também na sucessão, né? Que é absurda.
Vou te dar um exemplo aqui de uma fazenda. A gente fez uma holding para um fazendeiro aqui, né, para um proprietário de imóvel rural, e a fazenda dele estava declarada por R$ 200 no imposto de renda. Uau. Sabe quanto que valia? 7 milhões de mercado. Ou seja, ele comprou essa propriedade de 1970, 1976. Ele comprou nessa época essa propriedade, ele ganhou praticamente essa propriedade, declarou no imposto de renda dele esse valor e é o valor que está até hoje. Quando eu passei para a holding, eu passei por R$ 200. Quanto que vai ser o imposto de herança aqui dessa terra? Gente. 2% de R$ 200. Quanto que seria no CPF? 4% de 7 milhões. Então você percebe como o agro, Nossa. na maioria das vezes, ele precisa de uma holding para a questão sucessória? Olha o tanto de economia que eu trouxe para essa família. Esse cara feliz demais. Você imagina, né? Não, posso imaginar. Você imagina, né? R$ 200 para 7 milhões é uma 7 milhões, diferença básica. entendeu? Então, assim, realmente o pessoal do agro tem essa característica porque eles têm a terra há muitos anos e a terra valorizou absurdamente, né? No Brasil ali nos últimos 20 anos. Então, realmente, eles têm uma economia absurda na situação, absurda. Na compra e venda, eu nem preciso te falar também. Porque você imagina pagar um imposto, por exemplo, essa de 7 milhões. Você vai debitar ali 7 milhões menos 200, vai dar praticamente 7 milhões. Você vai pagar 17,5% de 7 milhões. Né? Vai dar mais ali do que... Vai dar quase uns R$ 300 mil de imposto. Na hold ele vai pagar 6%, 6,7% de 7 milhões. É metade. Mais da metade, né? Uau. De economia. Mas assim, doutor Caio, em relação a um mesmo grupo, a um mesmo núcleo ali, pode ter mais de uma hold? Porque Pode. assim, igual a gente está vendo, né? A hold familiar, a hold para empresas, a hold para o agro. Isso. Aí, no caso, dentro de um mesmo núcleo, digamos assim, ou um mesmo grupo, aí a pessoa pode ter mais de uma hold. Pode, na verdade isso faz parte do planejamento patrimonial, né? Vou te dar um exemplo. Nós tivemos um cliente recentemente que ele tinha propriedade rural, explorava, né, a questão ali de plantio, né, agricultura ali em geral, e ele tinha muito maquinário. Ele utilizava muitas máquinas, né, para o próprio serviço dele ali do agro. O que a gente fez? Nós fizemos 2 holdings. Uma holding para colocar os imóveis, fazenda e os imóveis prediais que eles tinham, e outra holding para colocar só os equipamentos agrícolas, porque eles tinham um valor significativo e eu não podia misturar o patrimônio imobilizado deles com o patrimônio agrícola, com as máquinas agrícolas, né? Porque a máquina agrícola tem um risco e o imóvel não. Então a gente colocou 2 estruturas para deixar muito bem isolado. E eu ainda consigo me utilizar de um planejamento tributário nessa questão, porque, por exemplo, hoje eles utilizavam o maquinário, por exemplo, no CPF, e a propriedade no CPF. E aí, quando ele ia declarar o imposto de renda, ele declarava lá o ganho que ele teve, abatia as despesas e gerava o valor líquido ali para ele pagar de imposto. Com essa estratégia que a gente fez para ele, essa holding que eu criei para as máquinas, ela vai alugar essas máquinas para o CPF. Ou seja, ele vai receber um dinheiro, né? Ele vai ter que pagar esse dinheiro ali para a holding, por exemplo, dele, que é a holding dele, ele vai ter que pagar um dinheiro para a holding dele para poder tá utilizando essas máquinas. Esse valor que ele paga para a holding dele, utilizar as máquinas, ele consegue abater como despesa também. Na apuração do imposto. Ou seja, eu criei uma despesa para ele, né? Para ele conseguir abater no imposto. Ou seja, vai reduzir o imposto e proteger o patrimônio. É isso aí, né, gente? É planejamento. Exatamente. A gente faz isso muito com imóvel também. A gente aluga o imóvel, cria uma empresa, uma pessoa jurídica, aluga o imóvel para a empresa operacional, só que a empresa tem que estar no lucro real daí, né? E essa empresa abate o aluguel da propriedade da holding na despesa do tributo. Tem uma infinidade de coisas a fazer. O interessante é você sentar mesmo para a gente entender o cenário de cada um. É bem personalizado. É bem personalizado, é 100% personalizado, né? Eu costumo dizer que a gente faz ternos. Né? A gente é alfaiate, a gente faz ternos e terno é personalizado. Tem que tirar a medida de cada um. Show de bola.
E Caio, hoje, assim, para as pessoas te encontrarem, como que seria? Hoje alguém aí que quer um pouco mais de informação mesmo a respeito de consultoria patrimonial. Então, eu tô no Instagram, né? Você procurar aí Caio Holding, vai ser o primeiro que vai aparecer lá. Então, eu tô no Instagram, lá tem meu contato de WhatsApp e também tem o WhatsApp, né? O meu WhatsApp é 99360-6580. Pode me chamar lá no WhatsApp que a gente marca uma reunião. Normalmente, nosso procedimento, né, padrão da empresa, nós marcamos uma reunião de conhecimento para mim explicar para o cliente como é que funciona, entender né, de fato o cenário dele, e uma segunda reunião que é para trazer já o projeto para ele personalizado. Então, a gente faz essas 2 reuniões. Tudo bem. Legal? E tem algum cartão aí? Tem, pô. Não é possível que eu não trouxe? Será que eu trouxe? Não Não, trouxe. não acredito. Não acredito. Não, gente, eu vou ter que fazer realmente um corte desse momento aqui para mostrar no escritório, porque olha, Olha aí, tá desarmado hoje. O Caio não ter um cartão, gente, é muita novidade para mim. Eu não trouxe a carteira, normalmente ele fica dentro da carteira. Não, gente, é porque realmente isso é uma brincadeira, porque o Caio, olha, ele não perde uma oportunidade, tá? Isso é até uma lição pra gente, ele não perde uma oportunidade para entregar um cartão, é muito bom isso. Desse tipo aí mesmo, tem que entregar, né? É mais fácil daí. O pessoal daqui não gosta muito do informática, né? Eles gostam mais do cartãozinho, a gente tem que ter sempre na mão aqui Mas é muito legal isso. Mas que honra, de verdade, viu? Um prazer enorme te receber aqui. E esta aula que normalmente você, né, a gente vê tanto conhecimento, tanta entrega que você tem nesse teu nicho, que é muito, muito top mesmo. Não, realmente, a gente tem que estudar muito. Né? Realmente é uma área muito, muito complexa e ela exige experiência. Não tem jeito, né? Mesmo que você domine a teoria ali, tem situações que é só com a experiência mesmo que você vai passar. E graças a Deus a gente está tendo essa experiência aí. Nós temos hoje mais de 40 holds aí mensais no Brasil inteiro, na empresa, né? Então a gente tem uma equipe com muita, 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 muita experiência, de fato, aí para atender da melhor maneira possível, né, o Brasil inteiro, não só a Rondônia. Maravilha. E em breve, né? Em breve estaremos aí num evento, né? Você tem eventos que você está aí fazendo masterclass, que eu sei agora, palestras. E como que tá essa agenda aí agora? A agenda está bem apertada, graças a Deus, né? A gente não tem que reclamar, não. Nosso trabalho está sendo, de fato, reconhecido, né? Não só a nível estadual, mas a nível nacional também. Né? Nós temos uma empresa muito forte. E, realmente, eu tenho sido convidado, né? Graças a Deus, para bastante palestras. Tive na Unir esses tempos agora. Estou com convite de algumas associações comerciais, porque realmente isso interessa ao empresário, né? Isso faz parte aí agora da vida do empresário. Todo empresário precisa organizar isso. Então, a gente tem sido convidado cada vez mais, tem sido reconhecido, graças a Deus, e estamos na luta aí para conscientizar o maior número de pessoas possíveis com relação ao planejamento patrimonial e societário. Maravilha, gente. Olha, eu vou ter a honra, tá? Contar aqui em primeira mão. Ter a honra de estar junto com o Caio, né, num evento que vai acontecer dia 30 agora de abril, na cidade de São Miguel do Guaporé, aqui em Rondônia, onde Caio vai estar lá, ó, dando esta aula aí, a gente falando lá também, levando um pouquinho de informação a mais aí nessa questão de consultoria patrimonial aqui no coração da Amazônia, gente. Aqui a gente também tem informação. São Miguel, tô doido para ir lá de novo, né? Cidade boa, muito boa mesmo. Conhece já fui, São Miguel? Já passei por lá já. Cidadezinha muito boa. Realmente tem um pessoal muito rico lá, muito próspero. Né? É bem bacana de estar atendendo o pessoal de lá. E, né, a gente vai estar ainda na casa do empresário. Então vai dar tudo certo. Né? Espero que a gente possa conscientizar o maior número de pessoas possíveis lá. É isso mesmo, gente. É uma parceria com o CDL ali do município de São Miguel do Guaporé. E tem toda a razão, viu, Caio? Porque a palavra é essa, né? São Miguel, todo mundo que a gente fala de lá, o pessoal fala, é uma cidade próspera. Muito próspera a cidade. Realmente muito boa. Tô devendo uma visita para lá faz tempo já. Que bom que deu certo agora, né? Veio o convite. A gente vai estar à disposição para estar fazendo esse trabalho maravilhoso lá.
Show de bola. Então tá aí, gente. Olha, a gente conta, viu, com o pessoal ali, São Miguel e região, para essa data do dia 30 agora de abril. E eu gostaria de te agradecer, Caio. Opa, eu que agradeço. Obrigada, gratidão mesmo por ter vindo aqui no CacauCast e a gente falar um pouquinho mais aí sobre o que temos nessa cidade maravilhosa. Não, tem muita coisa aqui, muita coisa mesmo. Que bom que eu pude contribuir com uma coisinha aqui, né, que é a consultoria patrimonial, mas Cacau é maravilhosa. Eu amo realmente a cidade, o estado de Rondônia também, não pretendo sair daqui tão cedo. Gente, a gente fica por aqui. Gratidão, Caio. Foi uma honra. E eu espero vocês, viu? No próximo CacauCast. Hoje a gente fica por aqui. Um abraço, um beijo no coração de vocês.